depois de 2 meses após o primeiro caso que surgiu no Conselho, em 27 de março de 2020, infelizmente faleceu hoje no centro hospitalar da Universidade de Coimbra, uma utente do lar de Centoveia, 88 anos, que tinha sido infectado por aquela cadeia de transmissão que até este momento já atingiu 11 pessoas. Já tive a oportunidade de apresentar as condolências ao seu filho e à sua nora, assim como à restante família. E quero deixar aqui uma palavra de solidariedade, percebendo a dor que esta família neste momento se vive. Fará realizar-se amanhã às 11h30 para Centoveia. Por isso queria deixar esta palavra a esta família que não esperava que lhe tivesse roubado a mãe e a sogra, neste caso do seu filho. Portanto, houve queria deixar neste momento uma palavra de conforto ao Sr. Adelino Nunes, presidente da IPS do lar de Centoveia, e a todos os órgãos dirigentes, assim como toda a sua equipe técnica. Mais uma vez, eu diria que este lar tinha um bom plano de contingência, de forma como ele o organizou com a ajuda da Câmara Municipal, e por isso nada poderia prever que até tivesse sido o primeiro e o único, ainda bem no caso ser único, melhor seria se não tivesse sido atingido. E foi, não porque não tivesse sido aplicado o plano de contingência, foi sempre muito acompanhado pela Câmara Municipal, desde a primeira hora e até muito depois, de forma intensa, quando surgiram os primeiros casos. Como sabem todos, o lar também foi desinfetado e higienizado por uma brigada da Guarda Nacional Republicana, e por isso aquilo que eu quero é realmente lamentar, até porque no número de pessoas infectadas há outra utente que deste lar, como sabem, havia vários funcionários, já poderemos falar sobre isso, mas a outra utente encontra-se absolutamente também com sintomas ligeiros, e por isso eram 2 utentes. Neste caso, o quadro clínico desta utente que acabou por falecer hoje acabou de se complicar e foi transportada para os hospitais dos Covões, onde esteve internada e onde veio a falecer. Portanto, esta senhora de 88 anos que acabou por falecer, teve um agravamento do seu estado clínico, teve então que ser hospitalizada, foi no fim de semana que foi hospitalizada? Foi durante o sábado, no sábado os sintomas agravaram-se e foi hospitalizada nos Hospital de Covões, onde veio a falecer e onde foi entrando sempre numa fase crítica, mas quando recebi a notícia não foi minha surpresa por uma razão, porque tínhamos também, como Presidente do Município, tinha falado com os médicos que acompanhavam esta senhora e percebi que o quadro ontem era bastante crítico. A senhora já tinha alguns problemas de saúde anteriormente, Presidente, ou não? A senhora tinha 88 anos, mas em termos físicos não apresentava problemas. Apresentava alguns problemas mais a nível de uma própria demência do que propriamente fisicamente. Existe mais algum utente do lar que esteja em estado mais grave ou não, atualmente? Não. Como sabem, esta cadeia de infectados do lar de Centoveia teve 2 utentes e teve, como sabem, 4 funcionários, isto é, pessoas, depois foi alargada para mais funcionários. Esta cadeia, como eu disse, teve 11 pessoas infectadas, ou potencialmente a cadeia que nós imaginemos. Agora, em termos, e os outros casos, eu quero dizer que neste momento há 2 funcionárias, destas funcionárias de 4, que já deram um primeiro teste negativo, farão hoje o segundo teste e, se confirmarem, estarão. Como houve outra funcionária que já tinha dado os 2 testes negativos. Por isso, no lar, neste momento, nós diríamos que, se tudo correr bem e se os testes de hoje, nestas 2 que já deram negativo no primeiro teste e que farão hoje, que ficará só uma funcionária e um utente.
e qualquer uma dessas pessoas não oferece neste momento preocupações em termos de saúde, em termos de estado que está. São pessoas que apresentam alguns sintomas, mas sintomas muito ligeiros. Há outros lares, não existe mais nenhum caso em outros lares cá do Conselho, pois não? Não, no Conselho neste momento não existe nenhum caso. E deixem-me também dizer-vos que o plano de contingência e a forma como o lar de Centoveia estava organizado, estava muito bem organizado. Podemos pensar que ajudou a minimizar o impacto desta cadeia de transmissão e por isso, tanto a doutora Laura, que é a diretora executiva do lar, como a sua direção, e que nós acompanhamos sempre, para eles também tem sido um processo muito doloroso, como vocês sabem, até porque as equipes ficaram reduzidas, foi preciso apoiá-las com pessoas também numa fase mais crítica, mas esse tempo já passou e infelizmente não gostaríamos de ter este falecimento, mas aconteceu. E também digo que o lar estava muito bem organizado com o seu plano de contingência. E por isso eu quero dar uma palavra de conforto e acredito que não houve um número de infectados no lar, muito deste plano de contingência ter sido cumprido à risca, mas como sabem, qualquer pessoa, qualquer funcionário que pode levar, e neste caso, sabemos, não há certezas absolutas quem é que infectou quem, desconfia-se, mas não há aqui uma certeza absoluta de quem foi a primeira pessoa desta cadeia. Sabemos é que uma das funcionárias teve um problema com um filho e poderá vir daí, mas não são certezas absolutas. Presidente, quanto a outras pessoas que estejam internadas, há algum caso preocupante que esteja a gerar maior preocupação? Eu vou-lhe dizer o nosso primeiro caso, como eu disse, há mais de 2 meses. O nosso caso da nossa primeira utente, que foi internada o dia 27 de março, essa nossa primeira utente ainda se continua internada e derivado às suas patologias, porque ela estava no hospital da Universidade de Coimbra e depois foi-lhe feito teste e foi lá que foi infectada, reparem, ainda não está de recuperadas. E importante também é dizer que hoje, no dia de hoje, nós temos 21 pessoas recuperadas em 29. Bem, e destas que faltam, como todos sabem, destas 8 que faltam, como eu disse, há já algumas com testes negativos que estamos à espera da confirmação do segundo teste. Por isso, neste momento temos, em termos teóricos, teremos no Conselho mesmo 4 casos positivos. E ainda temos 2 internados nos hospitais da Universidade de Coimbra. Temos Presidente, que é um caso de uma pessoa com 47 anos, homem, que teve um AVC e que, quando chegou ao hospital, foi testado e deu negativo e mais tarde, uns dias depois, deu positivo. E este senhor aguarda também, já tem um teste negativo, está para ter alta e por isso também esperemos que brevemente ele regresse, até porque vai precisar de fisioterapia e tem 47 anos, teve um AVC e depois também deu um teste positivo. Por isso aquilo que eu quero aqui registar neste momento é que em termos globais esta morte realmente atrapalha as nossas contas e não gostaríamos que ela tivesse acontecido, porque não era uma pessoa que apresentava um conjunto de patologias em termos físicos ou em termos respiratórios, não apresentava esse tipo de patologia, apresentava outras, mas que não têm muito a ver com a parte respiratória ou com a parte circulatória. E por isso, como eu disse, falta-nos a outra utente que está no lar, continua em isolamento profilático, e que também, já quero dizer, esta utente do lar de Centoveia, a outra também já deu, o primeiro teste também deu negativo já. Por isso as coisas estão de certa forma, nós estamos sempre preocupados, mas de qualquer maneira não houve uma preocupação excessiva. E não deve haver. É verdade que esta morte veio-nos angustiar mais uma vez, até porque não a esperávamos e o seu quadro clínico agravou-se muito a partir do final da outra semana de sexta-feira. Presidente, alguma cadeia que esteja a preocupar? Eu diria que neste momento penso que não tem aparecido
últimos casos que apareceu foi este caso de Coimbra, este senhor. Temos um caso também de outra pessoa, mas que não está contabilizado em Oliveira do Hospital, porque foi infectado em Lisboa, no seu local de trabalho, e acabou depois para se deslocar para o Algarve, numa casa que tem, e por isso não faz parte dessas nossas contas. Mas, como vê, temos seguido todos os casos com uma preocupação enorme, não diria, e, como eu disse, este caso e desta morte é uma coisa que nos preocupa. Primeiramente, os sintomas nunca foram tão violentos que pudéssemos levar a este desenlace. Presidente, a delegada de saúde disse à Centro TV, no que tem 68 pessoas que estão em vigilância atualmente cá no Conselho. Hoje também tem havido, eu tenho tido acesso aos resultados, tem havido um número de testes muito elevado de Sargatua, e aquilo que eu me apercebo é hoje há uma grande ansiedade e muitos menos sintomas, ainda bem que as pessoas a seguir fazem testes e fazem despistagem. Isso é bom para estarmos todos em mais segurança, porque o problema dos casos sem sintomas, dos casos assintomáticos, é que fazem essas cadeias. E por isso, como eu disse, não está muito bem definida a cadeia do ar de Centoveia, mas pensemos que ela já está resguardada, e uma das últimas pessoas desta cadeia, mas já agora anuncio aqui publicamente, é uma criança dessa família e que tem 10 anos, mas que está assintomática, sem qualquer tipo de sintoma. Muito bem, Sr. Presidente. Davam conta de que essa funcionária, que supostamente deu origem a esta cadeia no lar de Santoveia, de que essa funcionária foi vista aí em locais públicos e que, portanto, não estaria confinada em casa. O que é que tem alguma informação sobre isto, Sr. Presidente? Eu não sei se isso é verdade ou se é mentira, porque também certezas absolutas sobre este caso, quem infectou quem, eu acho que é absolutamente no campo especulativo. É difícil, não conseguimos que a cadeia fosse muito definida. Todos acham que pode ter sido essa pessoa, mas quem é que a infectou? Isso eu não diria, não iria por aí. A pessoa também poderia ser, qualquer um de nós, se estivesse assintomático e que viesse a dar positivo, é natural que a pessoa ande sem ter sintomas. Isso eu acho que não estamos no tempo de julgar ninguém. E não acho que neste momento haja também uma certeza absoluta sobre quem é que se encadeou a cadeia. Suspeita-se, pensa-se que foi assim, mas eu não tenho legitimidade e neste momento penso que as pessoas com quem lidam um bocado com esta acusação também têm uma grande angústia, até com esta, têm uma grande angústia se foram ou não responsáveis por ela. Por isso eu não diria isso e deixaria isso, porque o importante agora é curarmos todos, é darmos resposta e é não termos mais casos. Isso é que me preocupa, são as cadeias novas, porque estas já estão limitadas, temos conhecimento delas, o gabinete do Covid-19 segue-as atentamente, eu vou falando com as pessoas, quase todos os dias converso com estas pessoas, ainda tive a oportunidade hoje de falar com essa pessoa que tem, esse homem que tem 47 anos e que está internado nos hospitais da Universidade de Coimbra, e que também estive a falar também sobre as patologias dele, é uma pessoa com 47 anos que teve um AVC, e como ele disse, hoje estava entusiasmada, porque está entusiasmado em tentar recuperar, em fazer fisioterapia para a sua recuperação, e também já teve um teste negativo, aguardamos agora por outro teste para ele poder sair e fazer a sua recuperação, que é uma pessoa ainda bastante nova, como vê. Atualmente existem já 20 pessoas recuperadas cá no Conselho, é isso, Presidente? Existem 21 pessoas recuperadas no Conselho. Neste momento existem 21 pessoas recuperadas e nas outras que faltam já há 2 pessoas também com 3 pessoas com o primeiro teste negativo. O que quer dizer que estamos à espera de chegar, muito brevemente teremos 4 pessoas só neste momento infectadas no Conselho. Mas deixem-me também dizer, eu dei-vos o exemplo de Coimbra. Eu acredito que o primeiro caso, que foi o primeiro caso de Oliveira do Hospital, que é uma senhora do lar de São Paio de Gramaços, como sabem, foi o primeiro caso. Era uma senhora até de Lisboa, não é natural de cá, mas por acaso, derivado às suas patologias, tenho falado às vezes com a equipe médica e ainda não lhe foi feito, vejam,
Já foi o dia 27 de março, e ainda não lhe foi feito nenhum teste para ver se estava curado do Covid ou não. Isso tem a ver muito com as outras patologias que a senhora apresenta. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigada. Foi então esta... Eu queria dar aqui só uma nota, queria dar aqui só queria dar aqui uma, se se importassem, eu queria dar aqui uma neste quadro também de pandemia preocupa muito a saúde dos meus munícipes, mas também me preocupa a saúde das minhas empresas e dos trabalhadores dos municípios. Pois lembro, é que os empresários e os trabalhadores veem as suas empresas neste momento com muitas dificuldades e os trabalhadores veem com muito emprego os seus postos de trabalho em risco. Por isso, esta também é uma preocupação constante do Presidente da Câmara e do seu Executivo, que preocupa-me a vida destas famílias. Eu dizia que e tenho estado a acompanhar os processos de layoff e ainda tenho estado a acompanhar, que era sobre esta nota que para mim era importante eu dar, tenho estado a acompanhar também a possibilidade de recapitalização de algumas empresas e a acompanhar algumas empresas que têm-me feito chegar, que não têm conseguido chegar ao financiamento derivado à falta do Estado, através da Sociedade Portuguesa Mútua, da Agência Mútua, dessas garantias. Eu quero dizer, queria deixar também aqui esta palavra. Ontem tive uma reunião com o senhor no Ministério da Economia em Lisboa para tratar destes assuntos. Tive uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Economia, o Dr. João Neves, onde tentei encontrar soluções para estes casos ainda pendentes. Essas empresas já entregaram nos bancos a sua recapitalização, os seus empréstimos, e precisam da garantia do Estado, porque o Estado está a dar garantia de 90% para a possibilidade destas empresas voltarem a arrancar. E esta é uma preocupação, muito uma preocupação, porque dizia eu ontem ao seu Secretário de Estado que é mais importante darmos garantias para ajudar estas empresas que têm 300 e mais trabalhadores, outras mais pequenas, do que depois pagarmos o país ter que pagar desemprego a estas pessoas. Estamos a tempo. E foi isso que ontem estive a fazer em Lisboa, numa defesa dos postos de trabalho de Oliveira do Hospital, mas sobretudo também dos postos das empresas, que essas empresas precisam agora de algumas ajudas neste financiamento e que o Estado tem estado a dar garantias. O Sr. Secretário de Estado também me disse que houve 50 e tal mil empresas a nível nacional e que os apoios se esgotaram muito depressa. De qualquer maneira, estou a acompanhar alguns casos que também me preocupam, que é a saúde económica e os problemas do desemprego. Oliveira do Hospital, dos últimos dados, nestes últimos meses aumentou à volta de 200 desempregados, aumentou mais de 200 desempregados neste momento. Que houve. Isso é uma preocupação neste momento. Fiquei com garantias que o seu Secretário de Estado iria ver, eu veio concretamente o nome de empresas, daquelas que eu sei, daquelas que eu tive conhecimento, daquelas que os empresários, porque é um grande trabalho que temos que fazer, defender os nossos empresários, para eles possam, para que não haja desemprego e para criarmos condições para as famílias dos empresários e para as famílias dos nossos trabalhadores. Presidente, qual é o setor mais afetado, o que mais o preocupa nesta altura? Há um conjunto de pequenas empresas que precisam até de um financiamento não muito alto, mas que têm muitos postos de trabalho, empresas que têm 20 e tal postos de trabalho, outras que têm 14, outras que têm 50, e há uma ou duas que têm 300 trabalhadores, têm mais 300 trabalhadores, ou à volta de 300 trabalhadores. E por isso preocupa. Não diria que não me preocupa, por exemplo, a área do têxtil. A área do têxtil tem uma importância muito grande, mas deixa de ter. Preocupa-me algumas empresas de panificação, preocupa-me algumas empresas de construção civil, mais na área da eletricidade, e por isso estou a acompanhar, sendo um presidente de todos os oliveirenses, estou a acompanhar, como disse, ontem pedi esta reunião com caráter de urgente, ela foi-me marcada, vim com alguma expectativa, não vim com a resolução ainda dos problemas, iríamos ver através do Secretário de Estado, prometeu um grande empenho, a Sra. Ministra da Coesão e da Defesa do Território e do Interior, a doutora Ana Abrunhosa, também está a trabalhar neste dossiê, e por isso é fundamental que estas empresas
tenham, neste momento, neste financiamento, que lhes seja dada alguma garantia, porque os mercados fecharam e deixam de ter sustentabilidade financeira e as empresas vão deixar de ter capacidade para pagar o layoff. Isto terá um desemprego em catadupa ao Oliveira do Hospital. Diria que é uma preocupação, mas como digo, tenho estado a fazer reuniões com o Governo para tentar, todos os empresários que me quiserem fazer chegar, que estejam nestas condições, façam chegar ao Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara recebeu-lo já, como tem feito com alguns empresários, para tentarmos encontrar essas soluções e essas propostas. Como sabem, o visto a nível nacional, eu acho que também há empresas de grande porte e de grande dimensão que vão a estas garantias e, derivado à sua estrutura, conseguem muito mais rapidamente, mas nós precisamos defender estas empresas que não têm milhares de trabalhadores, mas que são muito importantes, a soma delas é fundamental aqui para o equilíbrio do nosso Conselho e destas famílias que trabalham, e também das famílias dos seus próprios empresários. Ouvi alguém há pouco tempo que escreveu que eu tinha dito que os empresários tinham que pagar mais impostos, quando nós sabemos que até agora, nesta fase, os empresários passaram a pagar os seus impostos até mais dilatados no tempo. Aquilo que eu disse, e volto a reafirmar, é que as grandes fortunas de Portugal deveriam ser solidárias, mais agora com aqueles que mais precisam e com aqueles que podem vir a passar fome. Isso é o que eu disse e é verdade. Estas grandes fortunas de Portugal, imaginem, pessoas com 1.000 milhões, pessoas com 800 milhões, 900 milhões, disponibilizarem 10 milhões da sua riqueza em relação para ajudar a quem serve refeições, a estas instituições. Eu penso que isso era legítimo, porque esse dinheiro foi ganho, com certeza, com o trabalho dos seus trabalhadores também, e por isso é legítimo. Pelo contrário, eu sempre fui um grande defensor dos empresários do Oliveira do Hospital, muitas vezes empresários heróis, porque não têm, como sabem, não têm a mesma, em termos de vias de comunicação, continuamos aqui muito fechados, e eles têm sido verdadeiramente heróis. E a Oliveira do Hospital tinha agora uma taxa de desemprego, vejam como era. Há 3 meses, as empresas de construção civil pediam-me para eu lhe arranjar trabalhadores. Mas eu, no tempo da Troika, era eu que pedia às empresas que tinham lá casos mais dramáticos. E por isso sempre considerei, tenho uma grande consideração pelos empresários, sobretudo aqueles que têm uma vida honrada, que arriscaram e ganharam o seu dinheiro. É legítimo. Aquilo que eu acho é que as grandes fortunas é que deveriam ser solidárias agora com aqueles que são mais pobres e aqueles que passam mal. Porque também, deixem-me dizer, o Estado não tem capacidade financeira para tudo também, porque a dimensão do problema é gigantesco. E por isso nós sabemos que o Estado não tem... O Estado tem um conjunto de limitações, como a própria Câmara Municipal, que está a fazer o seu trabalho, mas temos também limitações financeiras. E por isso aquilo que eu acho é que nós precisamos de um Portugal mais solidário, sobretudo aqueles que mais precisam, e sobretudo para os problemas que podem não aparecer hoje, alguns já aparecem hoje, mas vou-vos dizer, daqui a 2 ou 3 meses, Oliveira do Hospital estará pior do que está hoje. Ninguém duvida disso. Sr. Presidente, muito obrigada então por estas informações e declarações. Estivemos em videoconferência com o Presidente do município de Oliveira do Hospital neste dia em que se sabe que há a primeira vítima mortal por Covid-19 no concelho oliveirense.